Olá, está começando mais um HQC, o seu programa de quadrinhos e cultura pop. E hoje, eu sou a Daiane Crepaldi. Eu sou o César Freitas. E hoje nós temos um convidado super especial, é o Marcelo Del Greco. Tudo bom, Marcelo? Tudo jóia, prazer estar aqui. Muito prazer. Apresenta nossos convidados. É verdade, o Marcelo já é um amigo de longa data já, né? A gente já se conhece bem aí uns mais de 10 anos. Outros 10 anos, pelo menos. É. E, assim, o Marcelo tem um passado bem interessante. Ele começou numa revista pequena, que na verdade era um fanzine, né? A revista Herói começou como praticamente um fanzine. É, considerado um fanzine de luxo, mas evoluiu rápido para revista. E você começou lá, você sempre foi um grande colecionador de animação e leitor de mangá, né? Sim, de mangá, de quadrinhos, sempre fui um nerd padrão. e daí aí você acompanhou a evolução toda da revista Herói, que acabou virando um grande campeão de venda de banca. Sim. Aí depois você mudou de editora, você foi para a Henshin, para JBC. E transformou a Henshin num sucesso também, sucesso. Que ajudou a trazer os mangás para o Brasil. É verdade. Uma coisa está ligada à outra. O sucesso da Henshin está ligado diretamente à chegada dos mangás no Brasil. Porque eu acho que se a minha memória, até me corrija se a minha memória talvez não esteja correta, porque eu me lembro que a única coisa que havia saído era uma tentativa da Abril de ter lançado alguma coisa, que foi o Lobo Solitário, saiu a Mai, a Garota Sensitiva, Kamui e o... Não teve o... teve Cry Freeman. Se você considerar aquelas coisas que saíram depois pela Nova Sampa também. Exatamente. E aí depois, quer dizer, quando você entrou pra JBC é que realmente foi o boom, foi quando começou a sair realmente mangá no Brasil. Sim, aí foi o boom do mangá, né? Porque antes tinha sido o boom do anime, né? Um novo boom, né? Porque na verdade, você lembra tanto quanto eu, nos anos 70 já teve o primeiro boom. É que não tinha esse mercado consumidor que existia, não existia internet, não existia Sedex, não existia essa facilidade. Não existia DVD. Pra você alcançar, né? Mas imagina, nos anos 70, no auge do Fantomas, todo mundo ia correr atrás de qualquer coisa do Fantomas, da Princesa e o Cavaleiro, que depois a gente trouxe pela JBC, o mangá original do Tezuka, foi o primeiro mangá do Tezuka a ser publicado aqui no Brasil, né? Foi um dos maiores prazeres que eu tive lá, porque é um mangá diferenciado, né? Desde o traço, a dinâmica da história, é uma aula de quadrinhos, é um título obrigatório para quem gosta de quadrinhos em geral, não é só de mangá, é um estudo. Você lê a Princesa do Cavaleiro, você está lendo a história do mangá, dos quadrinhos ali, você está tendo um pedacinho, porque do Tezuka que saíram todos os mangás, né? Exatamente, ele foi o grande mestre. Mas agora vem a minha grande dúvida, que foi uma coisa que eu até debati com o pessoal da JBC. Eles comentaram que essa Princesa do Cavaleiro não foi lá um grande sucesso esperado de venda, como eles esperavam. Que saiu junto com o Yu Yu Hakusho. Tá. Saiu um atrás do outro, né? Praticamente. Faz sentido. E saiu muito colado, talvez. Porque assim, os contratos que chegam do Japão não dependem muito da nossa vontade, né? Demoram. Né? Então tem contrato que leva mais de 2 anos para chegar. E quando chega, você tem que cumprir aquele prazo, aquela data, tem que sair tudo uma coisa atrás da outra. Então, às vezes, não dá tempo de você ter um respiro. Mas na época, o que a gente conseguiu avaliar foi que assim, a gente estava trazendo um mangá clássico que não era conhecido dessa nova geração que curte anime e mangá, que é uma geração que começou praticamente ali em 94, com a Manchete, com os animes que vieram ali, Cavaleiro, Sailor Moon, Samurai Warriors, Shurato. Então não fazia parte, né, do consciente coletivo ali, sabe? Tezuka e tal, mas não era uma coisa. Aí chega o Yu Yu Hakusho, que era um mangá que todo mundo estava esperando, que já fazia parte desse pessoal, já estava ali, então ele meio que comeu um pouco do público. Mas assim, o mangá talvez não tenha alcançado as vendas que se esperava na época. Mas o mangá, ele veio, depois ele vai trazendo. Isso aí foi na época do lançamento. Nenhum mangá nosso hoje, dos mais de 30 que a gente lançou, dá pra falar, isso aqui foi um fracasso, isso aqui vendeu mais ou menos. Claro que tiveram alguns hits que ficam num patamar acima dos outros, mas a Princesa do Cavaleiro, talvez ali no momento do lançamento não tenha sido um grande sucesso. Mas a vida comercial dele acabou sendo um grande sucesso, tanto quanto o Yu Yu Hakusho mesmo. O pessoal do chat aqui já está começando a participar, já tem pergunta para você. É uma pergunta do Alf. Qual é o seu mangá preferido?
Putz, lá assim, na verdade, é a mesma coisa de pergunta assim, qual é o seu filme preferido? Você não tem. Aí, esses, assim, eu entendo cada um dos mangás como um filho meu. Que eu pego, cada um tem o seu público, cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua mística, né, o seu universo. Então eu curto cada um deles dentro, não dá pra dizer, eu gosto mais daquele, eu gosto mais da assado, cada um me atrai, assim, às vezes um que não me agrada tanto o traço, eu acho o roteiro sensacional. Às vezes um roteiro que não é tão legal assim, o traço é uma coisa que chama muita atenção. Então você acaba gostando de todos mais ou menos no mesmo nível. Né? Eu, assim... Claro que tem, você tem que, os mangás que eu faço não são pra mim, são pro público, né? Então você tem que agradar o público, não a mim, mas na maioria, assim, praticamente todos eu gosto muito, não tenho como falar, eu gosto mais ou menos de um. Ele diz que pra ele, na opinião dele, é Cavaleiro dos Zodíacos. Mas não é nosso. Precisa conhecer mais. Não é nosso. Mas a gente tem Samurai X, Yu Hakusho, agora tem Tsubasa, XX-Holic, agora tá chegando Fullmetal Alchemist, que é sensacional. Que vai ser, eu acho, o nosso grande tema do programa de hoje, que é justamente isso. Vazou a notícia, olha, gente, não sei como, tá, aquelas coisas que ninguém explica, vazou a notícia de que a JBC estaria trazendo Fullmetal Alchemist pro Brasil. E isso virou um verdadeiro alvoroço no meio dos fãs, que é um mangá extremamente aguardado. Eu até já falei aqui da animação, ia trazer a animação de novo para mostrar, porque o Marcelo me comentou uma coisa que eu desconhecia. O mangá é muito diferente da animação. Mas é diferente a que nível? Qual que é a proporção de diferença? A partir do volume 4 já começa a divergir a história. A história, os personagens são praticamente os mesmos, né? Mas assim, no mangá a história começa a ficar bem diferente. Né? A gente teve caçando algumas informações, parece que para fazer o anime a autora é uma mulher fazendo shonen igual a Rumiko Takahashi, né? Que não é uma coisa muito tradicional. Ela acabou abrindo alguns segredos para a equipe de roteiristas para eles chegarem até o final do anime, que o anime acabou passando o mangá, porque lá a Shonen Gangan, onde que é publicado o Fullmetal Alchemist, ela não é semanal igual a Shonen Jump, igual a Sunday, a Champion, as outras, ela é mensal. Então o ritmo é diferente, por isso que agora no Japão está chegando no volume 16, parece, o Fullmetal Alchemist. Então ele tem um outro ritmo, e o anime acabou passando, né, para não virar só fillers, né, aqueles episódios que só encheção de linguiça que sai, eles pegaram e fizeram um universo próprio, né, acabaram criando uma mitologia própria, mas com uma certa assessoria da autora. A gente não sabe até onde que ela abriu, o que ela contou, mas já existem várias diferenças entre o mangá e o anime em relação até aos próprios personagens, o curso que cada um leva, né? Então eu não vou nem ficar falando muito porque estraga, começa a virar um spoiler gigante. Mas coisa assim que o pessoal sabe, assim, os homúnculos são um pouco diferentes, né? Muda até dos 7 pecados capitais, assim, as alcunhas mudam, o personagem até é o mesmo, só que muda o pecado, entendeu? Tem essas coisas, tem personagens extras no mangá que só fazem parte dessa história. Então, tem duas perguntas aqui que eu achei bem interessantes. Tem o Ezequiel, que ele fala de uma coisa que é até uma pergunta minha, isso. Ramaman chegou a ser publicado no Brasil por uma editora que não levou o fim à história. E é um trabalho muito legal. A JBC pretende pegar isso, relançar isso? Olha, Rama é uma coisa que a gente sempre conversa lá, só que está na diretoria. Entendeu? É um mangá que a gente já conversou bastante, é um mangá que eu pessoalmente gosto. Eu tive a oportunidade com a equipe de mangás da JBC de fazer a tradução, a adaptação do anime que está passando no Cartoon, até fazer umas brincadeiras lá. Você fala japonês? Não, eu sei ler. Ah, você sabe ler? Sei, mas eu não sei falar. Que estranho. Não, porque o curso que eu fiz há um tempo atrás, não estava nem na JBC, era um curso que você primeiro aprendia a ler. E aí depois você aprendia a falar, então eu aprendi a ler. Você sabe todos os kanjis? Não, eu já sei ler hiragana, katakana, uma meia dúzia de kanji, não chegou. Mas aí com os cursos que a gente está trazendo em livros, né, a gente tem uma coleção lá que a gente está lançando que eu aprenda japonês lendo mangá, você acaba aprendendo mais, você já tem o vocabulário na cabeça, né?
e ali com os cursos que estão dando assim, mostrando gramática, construção de frases, você vai acabando, mas não chega ao ponto de... Nem os japoneses conseguem se entender muitas vezes, ler todos os kanjis ou entender aquele kanji do jeito que eles queriam escrever, então seria muita pretensão da minha parte pegar e falar, sim, sei. Não sei, tanto que a gente tem o Arnaldo Oca, que é o nosso coordenador de tradução, tranquilamente, acho que se não for o maior, é um dos maiores, se não for o primeiro, é o segundo tradutores de anime e mangá, né? Ele também coordenou toda essa fase de tradução dos animes que a gente fez pro Animax e pro Cartoon através da Alamo, né? A Alamo chegou, conversou com a gente fez acho que uns 13, 15... Na verdade, o seu trabalho nisso tudo foi realmente adaptar, não deixar editar, adaptar... Não deixar discrepâncias... Se bem que toda a equipe já está muito azeitada em relação a isso, né? O Fullmetal, por exemplo, quando a gente fez o primeiro anime, foi complicado pra gente fazer as adaptações, porque você quer agradar todo mundo. Só que não dá para agradar todo mundo. Então tem muita gente que prefere os nomes dos homúnculos, por exemplo, em inglês. Né? Lust, Gluttony, Wrath, Sloth, né? Por aí afora. Só que para um público de massa, para um produto de massa que é o anime, que acaba sendo mangá, é mais conveniente para uma interpretação melhor do público trazer para o português. E mesmo assim, isso tanto para anime quanto para o mangá, em relação ao Fullmetal Alchemist, é tudo aprovado pela Square, que você pode até licenciar o produto, mas isso não significa que ele é seu. Você não é autor do produto, você não tem essa liberdade. Então você tem que consultar a Square, ver o que o dono do produto, que quando eu falo Square, a Square também consultando, no caso do Fullmetal, a autora. Então eles determinaram, tanto para o anime quanto para o mangá, os nomes. E eles pediram para ficarem os nomes em português. E aí tem algumas coisas que o pessoal até acaba confundindo. O fato do título do Fullmetal Alchemist ser Fullmetal Alchemist em inglês, ter no subtítulo em japonês, né? Não significa que os nomes dos alquimistas, por exemplo, estão em inglês no mangá, principalmente no mangá. Eles estão todos em japonês. Então, mais do que normal, já que a gente está pegando a partir do japonês a tradução, colocar as alcunhas dos alquimistas em português. Né? Só que aí você também tem que ter um pouco de bom senso, por exemplo, você vai colocar o Scar Cicatriz? Não, fica estranho. Mas isso tudo parte da Square. A gente só palpita, vai ajeitando, às vezes quando tem alguma discrepância muito grande a gente fala, mas aqui para o nosso público seria melhor assim, sabe? Porque a gente tem que pensar no público, assim, claro que a gente vai pensar naquele pessoal que é mais fã, mas a gente também tem que pensar nas pessoas que não são, né? A gente tem que é um grande leitor, além. Não é tão... E isso serve para todo mangá. Não é tão otaku, né? Exatamente. E isso serve para todo mangá. Todo esse procedimento a gente tem que fazer com todos os mangás, né? O Tsubasa, por exemplo, os mangás que são do Clamp, passam pela Kodansha, pela aprovação da Kodansha, depois pela aprovação do Clamp. Hoje o Clamp tem uma pessoa que cuida só desse tipo de coisa, né? Então, além das 4 meninas que são as autoras, a gente tem que submeter a essa pessoa que cuida de todas as aprovações, desde capa, termos, nomes. Então, às vezes, e assim, não adianta, mesmo que a gente tivesse a liberdade de escolher os nomes, no caso do Tsubasa e do Holic, tem lá o Fai. Então tem gente que prefere o Fai escrito com grafado PHI. Tem gente que prefere FAY. Tem gente que prefere FEY. Né? Porque tem muita coisa que vem da cultura de fansuber. A gente não pode agradar todo mundo e colocar em cada momento uma escrita. Então a gente tem que padronizar e isso é aprovado pelos autores, pela editora e pelos autores. Então, pelo que você... Tem 1 milhão de perguntas para você. Deixa eu só... Aqui eu tenho uma interessante do Franco, ele está falando o Ragnarok voltará a ser publicado? Não sei porque não é nosso. Ah, é verdade. Não é de vocês. Não é nosso. É da Conrad. Mas a gente fez um outro Ragnarok que ficou com o Detetive Locke, que passou no Animax, que a tradução foi nossa, mas não tem nada a ver com Vocês cuidam também de animação, além das traduções de algumas coisas que são passadas do Animax e do Cartoon via Alamo a gente faz. Então a redublagem de Cavaleiros do Zodíaco foi a gente, a Saga de Hades foi a equipe da JBC, o prólogo do Céu foi pro cinema, foi a equipe da JBC, um monte de desenhos do Animax, Fullmetal Alchemist, Fullmetal Panic, Gantz, Samurai Girl, que não é o High Boot, o High School é um outro, é o Hand Samurai Girl. Foi tantos que esse Loki que eu falei, I'm Gonna Be an Angel,
foi a gente, o Baby Bachan, o Panda, alguma coisa que escapou o nome, um monte de coisa. A gente fez muito trabalho, foi tipo 1 ano e meio fazendo trabalho pra Alamo, pro Cartoon e pro Animax. Pro Cartoon a gente fez também o Rama Meio, que tá passando até agora ainda. Então a gente fez bastante coisa junto com os mangás, e junto com os mangás a gente tem toda a parte de livros da JBC, que a gente fez o primeiro de RPG o ano passado, que foi o Defensores de Tóquio, o Manual 4DT, feito com o Cassaro, né, a autoria dele. A gente fez o livro dos gestos japoneses, que a gente transformou tudo em mangá, com a arte do Álvaro Omini, feito aqui no Brasil, né. É um título que a gente comprou, já existia assim um conteúdo, mas eram fotos. Aí a gente adaptou para mangá, para esse público, que é uma coisa mais interessante, que muita coisa aparece. Muito bem, né? O Omini é um excelente desenhista. Ele é muito legal. E a gente colaborou com outras dublagens, com o Yu Hakusho, com o Ultraman The Next, né? A gente faz algumas coisas lá para Audi News de vez em quando, que já fazia desde a época que eu era dono, um dos parceiros do Ultraman Tiga. Meu, tem um monte de pergunta aqui. Manda. A Dai, que é a nossa coordenadora de perguntas. Tem um monte de perguntas. Primeiro, quais são os mangás que a JBC pretende publicar no futuro? Bom, a gente já tem o Fullmetal Alchemist. É possível revelar isso? Alguma coisinha. Não, não é que a gente não costuma contar. A gente não conta antes de ter o contrato assinado, né? E além disso, tem um departamento de marketing que cuida desses títulos para o lançamento de cada um. Então, lá na JBC hoje é tudo muito organizado, tudo muito dividido, né? Cada departamento cuida da sua parte. Então, eu não posso pegar e atravessar um departamento, né? Então, a gente faz tudo muito com medida, assim, para não gerar nenhuma frustração depois. Porque, às vezes, a gente já tem algum título na palavra e ou acaba demorando, ou acaba não acontecendo, então a gente não antecipa. Mas para esse ano, todo mundo já sabe que tem um Fullmetal Alchemist. O ano passado a gente já anunciou Samurai Girl, a gente já anunciou Inuneko, que é da mesma autora do Love Junks. Né? A gente tá trazendo alguns mangás que não são tão mainstream, né? Não são os, assim, pra dar uma pulverizada pro pessoal pegar algumas coisas um pouquinho diferentes também, que acabam indo bem, caindo no gosto. A gente sempre tem esse cuidado para escolher os títulos. E após terminar o Yu-Gi-Oh! Será publicado o Yu-Gi-Oh! GX e a nova continuação? Essa é a pergunta do Saulo. Olha, teoricamente sim, só que primeiro a gente tem que terminar o Yu-Gi-Oh! São 38 volumes, nós estamos chegando no 7. Então, espera mais então você tem 31 meses pela frente até a gente conseguir acabar o Yu-Gi-Oh! Original. Tem muita gente perguntando coisas aqui que não é da JBC. Tô perguntando do Battle Royale. Battle Royale não é da JBC. Então ele não vai saber responder, porque não é da editora. Né? Fica difícil. Fica difícil. Você sempre foi um grande colecionador de animação. Eu lembro que eu conheci você por causa de animações que fizeram parte da nossa infância. Claro. Apesar de você não ter cabelo branco. Ainda, né? Ele pinta, viu, gente? Ele pinta. Ainda não, vou fazer luz, vou também. Boió pinta. E a gente se conheceu por causa de animação, né? Sim, lá na feirinha do Shopping Paulista. Não, na verdade você conheceu na Gibiteca. Na Gibiteca, na época a Gibiteca é verdade. Quando tinha aquelas exibições de desenho animado. Que eu ia muito de vez em quando. Sim. Né? E uma coisa engraçada, porque assim, você ainda tem tudo isso? Tenho. O Fantomas que eu comprei de você tá lá guardado em LD, um caixote lá. Não, em LD eu tenho, tava contando aí pra você, eu tenho a Princesa e o Cavaleiro, Fantomas, Ultra Seven, o Regresso de Ultraman. Comprei até Ultraman Léo, que é uma série meio... Eu gosto do Léo. Não, ele é legal, só que ele é violento. Aí quando você... Eu acho engraçado, os que eu assisti eram bem engraçados. Não, mas no começo acho que os 10 primeiros episódios matam criança, tem um monstro lá que tem umas espadas nas mãos, que corta as pessoas no meio, acaba com o esquadrão. Assim, para aquela cultura de Ultra, né, que é uma coisa mais light, né? De repente você olha assim, nossa, mas estão matando criancinha nos episódios. Né? E tem umas curiosidades que aparece o Ultra Seven sem orelha. Né? Eu considero o Ultraman Léo uma continuação do Ultra Seven. É verdade. Tanto é que o Dan Moroboshi que é o capitão, sim, né? Sim, aparece a Anne, tem um episódio que eles se reencontram. É até meio bizarro que ela adotou uma criança alienígena e no final ela vai embora junto com a criança alienígena para
Planeta X. E o Sirius aqui quer saber o que vocês acham dos desenhos de gibi que viram filmes. Vocês acham que ele consegue seguir o mesmo padrão da revista? O filme segue o mesmo? Gibi consegue? depende. Eu acho que... Filme de animação, né? Quase tudo. Vira anime. Não, anime sim, é uma coisa. Agora virar filme é outra. Virar filme, hoje a gente tá vivendo a febre dos comics, né? Não, mas um monte Agora, de coisa que a gente de não teve mangá, acesso. Você viu Old de Boy? anime? Você assistiu Old Boy? Não, não cheguei a assistir. Old Boy é a adaptação de um mangá. Sim, sei. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é realmente Então, maravilhoso. E é coreano. Então, mas de qualquer maneira, assim, uma forma geral, não dá pra levar pro cinema, principalmente assim, os caras já não conseguem levar uma história básica do Batman ou do Super-Herói. Quanto tempo levaram pra acertar um filme do Batman? Exatamente. Tiveram que quebrar a cara quantas vezes pra pegar e praticamente pegar o ano 1 do Batman e dar aquela adaptada. Mas de qualquer maneira, o que eu ia falar assim, pra você levar pra tela, você tem que adaptar. Claro que o roteirista tem que ter o bom senso de pegar e adaptar da forma mais decente para não dar aquela quebra, né? Anunciaram que já tinha rentinha ainda 3, 4 anos aí o filme do Dragon Ball Z que até hoje não aconteceu, e você fica imaginando, pô, não, que tem uma versão chinesa de Dragon Ball. Sim, tem, que se não me engano é com o Jack Chan, né, fazendo Mestre Kami e Super... exatamente. Entendeu? Mas é bizarra aquela... Eu assisti há um tempo, mas é bizarra. Mas é engraçado. E tá longe do mangá aquele troço, entendeu? Então, você vê, os quadrinhos americanos, que são teoricamente mais fáceis, que eles têm aquele universo imutável desde os anos 30, né? Exatamente. Imagina um mangá que são sagas começo, meio e fim. Nem nos animes eles conseguem levar, aqueles fillers do Samurai X, aquele pedaço lá, tem uns pedaços que são tristes, né? O Inuyasha teve a seção fillers, que era a saga do amor que todo mundo ficou apaixonado por alguém, até o Shippou fica apaixonado. Então, nem sempre a coisa... Tem coisas que ficam legais. Por exemplo, o Fullmetal Alchemist, os roteiristas estavam com uma luz e fizeram um anime sensacional. Agora, nem sempre a coisa acontece, assim, não é adaptado como... E cai naquela coisa, se a gente tem dificuldade de adaptar o texto para todo mundo, imagina se adaptar um filme para cinema que agrade a todo mundo. Eu, por exemplo, lembro quando assisti o primeiro Batman, eu queria matar o Tim Burton. Eu adoro o Tim Burton. Não, eu adoro o Tim Burton, por exemplo, fazendo Noiva Cadáver, fazendo Estranho Mundo de Jack, Beetlejuice, Ed Wood. E esses filmes são sensacionais dele. Agora, os filmes do Batman não são. Não é o Batman. O Batman bota fogo em gente no Batman Retorno. Imagina que isso vai acontecer. Ele mata uns 2, 3, explode um, bota fogo em outro. Entendeu? E o Michael Keaton, por favor, né? Sim. Bom, antes da gente continuar aqui, que o papo tá rolando forte. Então, tem uma pergunta ótima aqui pra você daqui a pouquinho. Não, espera um pouquinho. Vamos falar um pouco agora do Antenado? Isso. Vou dar uma notícia aqui no nosso Antenado. É para os fãs de ficção científica, que foi autorizada a produção da nova série de TV do Flash Gordon, inspirada no personagem dos quadrinhos. Serão 22 episódios com 1 hora de duração, e as gravações já vão começar nesse semestre no Canadá, e a estreia está prevista para julho, então vão produzir bastante aí. Os mais antigos devem lembrar assim, da pré-histórica série do Flash Gordon de 1954. E a última adaptação do Flash Gordon foi no filme Camp, em 1980. Esse é o nosso Antenado de hoje. Qual que é a pergunta, César, que você falou? Que então, bom, tem uma pergunta bem interessante aqui, que é do Vinícius Tomal. Ele tá mal. E ele diz o seguinte: por que manter o formato de Fullmetal Alchemist no meio Tokuhon e colocar numa periodicidade quinzenal? Não seria melhor deixar no formato original uma periodicidade mensal? É por contrato isso. A editora japonesa que determina. A gente não tem... É o mesmo caso lá dos nomes, né? Desde preço, de valores, como vai ser lançado, eles determinam, né? Isso vem tudo por contrato. A gente não pode romper o contrato. Na verdade, quando você faz a proposta para um mangá, para você conseguir esse título, não é só valores, é todo o projeto. Então, uma vez que esse projeto é aprovado, que coincide com os desejos, com a visão da editora japonesa, você não pode romper. Então a gente tem que seguir, né, a risca o que a editora japonesa determina. E um dos motivos do sucesso da JBC com mangás, ter se tornado a maior editora de mangás do Brasil, ter esse volume de títulos, é exatamente seguir sempre as determinações das editoras japonesas.
né? Eles são muito criteriosos com esse trabalho, né? Muito. E ainda mais que vocês estão lançando basicamente simultaneamente. Você acabou de falar que está no número 16 no Japão, Isso. né? Vocês estão lançando com... Um ano e meio a gente praticamente já alcança. Isso, pelo menos para mim, é um fato inédito, né? A gente tem algumas coisas, por exemplo, o Bastard a gente empatou. O X a gente empatou. Sério mesmo? Chegou a isso? A gente tá esperando. Porque aí, você vê, no caso do X, o Clamp tem um problema com a editora japonesa. Então parece que eles estão indo para uma outra editora, só que é um outro contrato, é um outro processo, Okay. né? Tem que esperar. O Bastard, o autor, lança um título a cada 3 anos. O ano passado ele lançou a gente está esperando ser liberado para a gente poder negociar esse único volume que ele lançou em 2006. Então cada um tem o seu ritmo. Depois que os autores também viram estrelas lá, celebridades, eles têm uma agenda maleável, digamos assim, né? Bom, eu queria só dar um breakzinho, porque eu preciso falar de uma grande promoção que a HQCia está fazendo, para vocês não esquecerem a nossa promoção do Broken Sands. Você vai concorrer a 3 boxes do Broken Sands no final do mês de janeiro. Nosso próximo programa a gente já vai avisar quem são os felizes. Na verdade não, no próximo programa, no programa seguinte ainda a gente vai avisar quem são os felizes ganhadores de 3 boxes do Broken Sands. Para isso você só precisa responder uma pequena perguntinha usando toda a sua criatividade. Que sacrifício você estaria disposto a fazer para salvar o mundo? Quem é leitor de quadrinhos, leitor de mangá sabe muito bem, né? Manja bem disso. Não é dar uma resposta simples. Tem que ser bem criativo. As 3 melhores respostas vão ganhar um box de Broken Sands. Isso aqui é um presentão da Fox. Essa história aqui é bem interessante. É uma animação produzida para a internet, com uma temática mais adulta, que segue a linha dos quadrinhos do Sandman, coisas mais da Vertigo. É muito legal. Ganhou prêmio em vários festivais espalhados pelo mundo. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui merece estar na sua coleção. Então, para você ganhar isso aqui, manda o seu e-mail para hqcia@altv.com.br. E a gente vai para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta, que tem umas perguntinhas aqui bem interessantes sobre hentai. Eu volto já já. Bom, o HQCia está de volta e a gente está com um super convidado hoje, desvendando os mistérios do mangá e da animação. Eu estou com o Marcelo Del Greco aqui, mas antes de voltar a falar com o Marcelo Del Greco, eu queria falar com vocês de uma das coisas que eu acho uma das comédias mais fantásticas, que todo mundo lamentou muito quando ela saiu do ar. Está chegando no Brasil a 7ª temporada de Seinfeld. Eu até vou mostrar um trechinho para vocês, porque isso daqui realmente merece. É a comédia sobre o nada, mas é o nada mais engraçado que eu já ouvi. Eu vou mostrar um trechinho do episódio que chama O Nazista da Sopa. Eu acho uma das coisas mais hilárias que eu já vi. Roda aí. Medium turkey chili. Medium crab bisque. I didn't get any bread. Just forget it. Let it go. Excuse me. I think you forgot my bread. Bread, $2 extra. $2, but everyone in front of me got free bread. You want bread? Yes, please. $3! What? No soup for you! I can't bring it in here. I live here. It's Sunday, Elaine. There's no moving on Sunday. That's the rule. But I didn't know, Tom. Can't you just make an exception, please? I've got a nice face. Tomorrow. Okay, you move it in tomorrow. I'll even give you a hand, all right? Gente, isso daqui é realmente... Você conheceu, você até estava comentando uma coisa que eu desconhecia. Nesse episódio você falou que é baseado numa pessoa que parece que realmente existe mesmo. existe O Nazista mesmo. da Sopa existe. Olha que interessante. Olha um dos caras... Bom, são fazer esse negócio. Ele tem um livro também que é simplesmente hilário. Eu caí na besteira de ler no ônibus uma vez, mas eu ria que eu me esborrachava com aquilo, eu achava que eu era meio maluco. Porque realmente aquilo é muito engraçado. Marcelo, tem um monte de pergunta aqui. O pessoal está perguntando se a JBC tem plano de lançar hentai. Existe planos para hentai? Hentai por enquanto não. Existe planos para continuar nessa linha da Aerocomedy, que começou com Love Junkies, que é um grande sucesso aqui no Brasil. Que não é hentai, né? É uma comédia erótica, uma coisa mais soft. né? Que seria basicamente
uma Sailor Moon um pouquinho mais Não, acho que seria um Mob Hina um pouquinho mais, que ele é comédia. Ele não é aventura. Ah, tá. É uma sitcom erótica, vamos colocar assim. Tá, entendi. E vocês vão manter essa mesma linha? Sim. A Essa princípio, sim. Hoje, no momento, sim. Não impede que amanhã, depois, eu chegue segunda-feira lá na editora e vamos investir nesse segmento, vamos achar alguma coisa legal. Que tenha alguma coisa bacana, que a gente entenda que exista público pro Brasil, a gente vai trazer. Porque eu sempre gostei muito principalmente de alguns autores, né? Eu adoro o Manara, que eu acho que ele tem um traço maravilhoso, acho que é uma das pessoas que mais desenha muito bem o corpo humano, e eu vi que no Japão tem muito disso, né? E vocês não vão entrar nesse filão? Por enquanto não. A gente está na Zero Comics, tá indo bem. Não adianta também a gente trazer um monte de título de uma vez só e descarregar, né? Você tem que ter mas aí você pegaria um outro público, né? Mas ainda tem que segmentar um pouquinho mais o mercado. Não tá tanto assim para você já pegar e arriscar, né? Shoujo mesmo, a gente levou todo um tempo, uma preparação para a gente chegar a lançar o Fruit Basket, por exemplo. Tá. Né? Você vai preparando o público, né? A gente pode falar, mas vocês lançaram Sakura, Guerreiras Mágicas, mas elas são bem pops, né? Elas são praticamente shonen, se você pegar, principalmente Guerreiras Mágicas, que é aquela coisa de aventura e tal, né? Pra gente chegar no Fruit Basket levaram 2-3 anos. E tem que ver assim que o Furuba, né, como a gente chama, o traço é diferente, a temática é diferente, a dinâmica da história é diferente, coisa mais lenta, os dramas pessoais, não existe aventura, é uma coisa ali mais nos diálogos, é um mangá até super trabalhoso, entendeu? Então tem toda essa preparação do público pra gente chegar e chegou a hora, a gente sentir que chegou a hora pra entrar num outro filão. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu acho bastante relevante nesse sentido. Como que vocês veem o mercado hoje, né? Quer dizer, as editoras passaram por um grande problema em 2003, 2004, com o dólar, aquela coisa flutuando, e hoje o dólar mais tranquilo. Dá para respirar hoje, quer dizer, vocês ainda têm uma grande vantagem que o mangá hoje é aceito por um público feminino muito grande, coisa que o quadrinho americano não conseguiu, né? Então vocês têm um público muito maior, que é o público feminino, que se junta a esse grupo enorme já de leitores. É possível hoje sentir que dá para respirar, dá para sentir que a editora não corre risco, como a maioria das editoras, não estou falando só da JBC, mas estou falando das editoras no modo geral. Você como editor-chefe hoje, você consegue sentir bem isso? Olha, assim, essa coisa de mercado. Eu como editor, eu não tenho acesso a números na editora, entendeu? Mas assim, as informações que eu tenho é que mesmo nessa época do dólar, que a gente teve alguns problemas que foi sair de um mangá que custava R$2,90 para pular para 4 e pouco, que foi em função mesmo do dólar, a gente conseguiu sempre manter. Todos os títulos são bem acessos, mesmo porque existe, como eu te falei antes, existe toda uma preparação dentro da editora, cada departamento faz da sua parte para lançar o título, desde antes do título chegar às bancas, a época certa para lançar, qual título vai lançar. Hoje nós temos títulos até 2008. Entendeu? Que você não pode revelar. Nenhum. Porque a maioria não está assinado e tal. E eu não posso quebrar todo aquele processo. Tem outra pergunta aqui. O que você está achando dos desenhos americanos seguirem essa estética do mangá? Que nem o próprio... A tendência, né? Hoje a tendência é essa. Titãs que estão acaba sendo... até aquela 3 espiãs demais. Sim. Tem bastante coisa. É questão da tendência. Eles sentiram que estavam perdendo o mercado. Eles falaram, vamos fazer alguma coisa. Só que você sente aquela coisa híbrida, né? Pra mim, o único híbrido que deu certo oficialmente até hoje, Thundercats. Mas ele é desenhado na Coreia? Não, era no Japão. Era desenhado no Japão? E animado no Japão. A produção era inglesa e americana e a animação toda era no Japão. Até agora, quando voltou para passar na TV, a gente fez uma materinha falando que eu não vou lembrar o nome do diretor de animação, mas a abertura dos Thundercats, para quem já viu, quem não viu, dá uma olhada de repente no YouTube em algum lugar. É legal. Ela é sensacional porque ela foi 100% feita no Japão, dirigida inclusive por um dos grandes diretores de animação, que se eu não me engano ele participou do Evangelion até.
Olha, que interessante. Mas é uma animação sensacional. E aproveitando que a gente tá falando de mangás, que a gente está com um especialista em mangás aqui, eu quero fazer uma pergunta pra vocês e pra vocês aqui também. Vocês já conseguiram imaginar Simpsons em versão mangá? Não. Eu já imaginei assim, eu tenho umas vontades, né? Assim, desejos pessoais que são um pouco difíceis de conseguir. Pegar alguns desenhos dos anos 80, transformar em mangá. Eu queria transformar filmes em mangá. O primeiro que eu queria transformar era Amor a Queima-Roupa. Mas Então, é um pouco difícil, porque você tem toda a parte de direitos e tal, ver se tem esse público, mas... Mas teve uma pessoa que já pensou nisso, uma ilustradora chamada Space Coyote, e ela começou a desenhar para os amigos de brincadeira e agora tá fazendo o maior sucesso na web. Vocês vão dar uma olhada se conseguiu abrir, César? Não consegui. Eu não consegui abrir. Então, eu vou colocar aqui já para vocês, mas quem quiser olhar é www.deviantart.com. Eu vou passar para vocês no chat e já a gente abre aqui e mostra para vocês. E tá fazendo o maior sucesso. Aí ela falou até que se ela soubesse que ia fazer tanto sucesso assim, ela teria caprichado um pouco mais. O pessoal continua insistindo aqui no hentai, né? E tô perguntando de Death Note. É algum projeto de vocês, Death Note? Não, por enquanto nada. Também não? Não. Tá vendo? Ó, ele nunca pode contar nada pra gente aqui. O problema, uma coisa que nenhuma editora faz, porque existe uma concorrência muito grande, não existe só a JBC hoje que publica mangá. Você tem a JBC, você tem a Conrad, você tem a própria Panini que está publicando bastante mangá. E como é um mercado bastante competitivo, se você abre a boca antes do contrato estar assinado, pode vir alguém e... Não, isso é informações que eu não tenho, entendeu? Não, porque isso daí é da diretoria, entendeu? Eu faço parte até a seleção dos títulos. E como, para onde, para que público que vai, eu faço a minha parte como editora. Porque eu como fã de quadrinhos, como fã de mangá, eu fico pensando assim, na possibilidade de ter o Akira de volta nas bancas, de ter algumas coisas, outras coisas do Katsuhiro Otomo que foram lançadas só lá e não... Vai ser difícil. Não porque ele tá meio que em crise. Sério? Então, tá no ponto aqui os Simpsons, vamos mostrar pro pessoal. Isso. Coloca aí, Sérgio, por favor. Olha isso. Você que é fã de mangá, você consegue ver realmente traço de mangá em tudo isso? Consigo. Tá legal, tá bem bacana. Bem feito, né? Tá bem divertido. Mas isso daí só virou... Você que pegou a notícia, daí isso é só um trabalho que ela fez ou ela ela fez vai pra fazer Simpsons? brincar, então... Ela agora tá fazendo sucesso, eu não sei quais são os próximos planos, mas ela começou a desenhar brincando com os amigos e... O próximo plano dela é só se ela desenvolver um mangá dela, porque pegar os direitos... Imagina! Ainda mais os filmes pros Simpsons, não, eles levaram quanto tempo pra fazer um filme? É verdade. Imagina, pra convencer o Matt Groening a fazer uma versão mangá. Nossa, realmente. Fora que é muito americano, né, os Simpsons. Vai ser difícil puxar aquelas besteiras. Sim, porque faz sentido naquela cultura americana que é totalmente diferente de qualquer coisa do mundo, né? Por isso que eu falei assim, por exemplo, Amor a Queima-Roupa, que é o roteiro do Tarantino. Os filmes do Tarantino já são meio mangá anime, seriam meio... Mas ele é fã, fácil. né? Ele é um fã por isso que seria disso. fácil transportar. Ele é fã de mangá, ele é fã de filme chinês, daquelas coisas com aquelas cordinhas. O cara daqueles Todo filme que você vê, você identifica um monte de coisa de anime e mangá nos filmes. Que o Bill acho que é o mais, né? Acho que todos. Se você pegar e assistir todos, desde o Amor a Queima-Roupa, que é do Tony Scott, é só o roteiro dele, que foi o primeiro roteiro que foi, até os que o Bill aí tem. Não, o Drink no Inferno ele não roteirizou, né? Não, é tudo dele. É tudo? Não eu acho que inclusive ele dirige. Não, é o Robert Rodrigues. É o Rodrigues? É o Rodrigues, é verdade. A parceria dele. Ele e o George Clooney. Exatamente. Inclusive até eles criam um universo. Tem um outro filme que foi pouco visto, que se chama, se eu não me engano, aqui no Brasil ficou Eles Matam e Nós Limpamos, uma coisa assim, que se eu não me engano, é roteiro dele. Cara dele. Ele tem alguma participação, uma produção, aparecem os personagens do George Clooney e dele no filme, como assim, os caras procurados daquela primeira parte do Drink no Inferno. Que eles matam todo mundo, e aí depois viram heróis, né? Pra matar os vampiros. Outra coisa que eu acho interessante, mudando de pato pra ganso a história aqui, que é realmente começo a falar de cinema, eu sou um verdadeiro apaixonado. Eu acho as trilhas sonoras dele realmente fantásticas. Eles desencavam umas músicas que, pelo amor de Deus... Combinam com o filme, né? Exatamente. Ele realmente consegue colocar uma trilha quase como personagem. E isso tá desde o início. Se as pessoas pegarem e assistirem
a coleção Tarantino. dele, você vê que ele nunca mudou muito, ele até deu uma evoluída, mas ali as características principais das obras dele estão desde o início, desde aqueles diálogos. Pô, começa o Amor a Queima-Roupa, o Christian Slater falando, se eu tivesse que escolher um homem pra transar, eu escolheria o Elvis. O Elvis eu transaria. Meu, para com isso, né? Igual aí no Cães de Aluguel é sobre o Like a Virgin da Madonna, eu tô numa explicação, então por aí tem sempre... Olha, eu tenho uma pergunta aqui que é ótima, essa daqui eu vou até esperar um pouquinho para falar do nosso lançamento da semana. Você, como grande fã de animação, você sabe alguma coisa da Caverna do Dragão? Você tem projeto para voltar a isso? Nada, que a Caverna do Dragão, na verdade, foi mais sucesso aqui no Brasil do que qualquer outro lugar. É verdade. Entendeu? É verdade. Tanto que assim, era uma produção da Marvel, pertencia à Marvel, né, que eles tinham pego do Dungeons and Dragons, né, da... não sei o que, Coast da Alpha America lá, que é o pessoal que faz o RPG. Aí criaram aquele universo à parte, fizeram o desenho, largaram pela metade. Que você pegar e olhar as temporadas, que eles já começam assim com 15, 13, de repente tem temporada que tem 2, 3 episódios e acaba por ali. Né? Então existe essa confusão de direitos, eu não sei em que pé tá, quem é dono do que, mas até onde eu saiba não existe, pra Caverna do Dragão, não existe nada. E você sabe se vai ter alguma reedição dos Thundercats? Também não sei. Assim, o que saiu publicado não foi pela gente, e não era nem mangá, era em comics, né? E pra filme, pra anime, eu ouvi alguma coisa que parece que estavam pensando em transformar Thundercats de novo em animação, só que o equivalente é SD, seria o Baby Thundercats, que eu, assim, pode ser que eu queime a língua, mas pra mim, assim, eu imagino uma grande besteira. Tem toda... Eu lembro do Tiny Looney Tunes, alguma coisa. Cara, aquilo é medonho. Baby Muppets Babies, que era até aquilo é realmente medonho. Tem outra pergunta aqui do Thiago da Silva, ele queria saber se, como você é editor, né, pra você responder, se ainda tem muita censura em relação aos mangás mais violentos. Não, aqui não, a gente coloca restrição na capa. Porque existe um negócio de legislação que, dependendo do estado, você não pode nem colocar o mangá na banca se você não tiver. Tem um monte de problema que assim, o público nem conhece, que a gente vai não é nem contornando, a gente tem que seguir a lei. Sim. Não dá pra dar balão nisso. Então Sim. a gente segue, da mesma forma que a gente segue as regras impostas por cada editora, por cada autor, obviamente a gente segue as leis do nosso país também, pra chegar o produto 100% legal. Vamos falar do checklist agora? Bom, vamos lá, vamos falar do checklist. É o seguinte, o nosso checklist da semana tá meio pobrinho. Eu vou começar com a parte 2 de Batman ano 100. Isso daqui é muito legal, uma minissérie em 2 partes do Batman, que conta mais ou menos o começo da carreira do Batman. Tá bem interessante, os desenhos de um desenhista novo, tá bem legal. Um material muito bom. Outro lançamento da semana, Marvel Max, que eu acabei de receber isso, então lamentavelmente não sei. Eu sei que é uma história do Nick Fury, que pra quem tá acompanhando tá bem legal. Eu não tô conseguindo ler tudo, gente, me desculpa, eu vou ficar devendo informação mais precisa, é muita coisa pra ler. E o outro grande lançamento da semana, já que o Maurício de Souza mudou de casa, né? Tá saindo um almanacão da Turma da Mônica, né? Ainda vem com o mousepad aqui. E o Marcelo ficou me devendo trazer o material da JBC, que ele vai me trazer semana que vem para mostrar para vocês os lançamentos da JBC. E aí uma das perguntas aqui, quando que o mangá vai estar nas bancas? Deve ser no comecinho de fevereiro, mas tem... Dia 2, né? Dia 2 de fevereiro, as informações aqui. Dia 2 de fevereiro. Mas já vai ter agora no Anime Dreams a pré-venda do volume 1. Pra quem é fã e vai no Anime Dreams, não perca o grande lançamento, que vai ser dia 25, né? O Anime Dreams? Se eu não me engano é isso, 25, são 3, 4 dias. É 25 a 28 de janeiro agora. O Anime Essa Dreams. semana já que tá entrando. No feriadão, pra quem não vai fazer nada ou quem é super fã. O local, alguém sabe? Eu acho que é o Nixu, né? É isso? Vai ser no Nixu. O Nixu é ao lado do metrô... Acho que o Carrão é o mais próximo, que parece que vai ter condução pro pessoal, mas fica perto lá do Anália Franco, do shopping Anália Franco. Isso pra quem mora em São Paulo. Pra São Paulo. Bom, pra quem é fã de mangá e anime e quiser, realmente é um dos grandes eventos de São Paulo. Esse Anime Dreams, a Anime gente começa Friends... a falar assim dos lugares aí, quem não é de São Paulo não tá perdido. É verdade, eu esqueço que a internet é uma coisa que extrapola fronteiras, né? Também no Anime Dreams a JBC vai estar fazendo em parceria lá com o Yamato mais uma seletiva do WCS, que é o Campeonato Mundial de Cosplays,
né? Interessante. Vai ter em Fortaleza também, agora já em março. Tem uma sequência, eu não sei de cabeça, que eu não cuido especificamente do WCS, mas o WCS já desde o ano passado já é um sucesso, que a dupla brasileira foi campeã mundial lá no Japão. Né? Foi uma coisa sensacional, foi uma alegria muito grande pra gente da JBC, pros dois irmãos lá que ganharam, que são super simpáticos, são super gente boa. Que ótimo. O Full Metal Alchemist já está pronto para ser entregue nas bancas ou ainda já não vai ter atraso? Não, tá prontinho. Não vai ter atraso. Tá prontinho. É que existe todo um procedimento interno até a gente liberar o mangá para ir para distribuidora. Então tá nesse estágio, Olha, mas ele tá lá. Ele não trouxe, gente. Não, mas ele não tá liberado. Ele tá num processo de aprovação interna. Como que eu vou trazer o projeto? Então, se tiver alguma coisa, eu falo, então esquece já esse. tá marcado pra você voltar aqui, então. Exato. Tranquilo, quando vocês quiserem. Não, Tem que voltar. agora vocês vão virar arroz de festa agora. Sossegado. Agora vão virar arroz de festa. Tem outra pergunta aqui. O Naruto será publicado por vocês? Não sei nada do Naruto, tanto quanto do Death Note. Gente, editora não conta segredos. Isso é uma coisa lamentável. A gente quer dar um furo de jornalismo, mas não dá, não conseguimos. Difícil arrancar as coisas dele. Ele sempre fala, não dá, tá em negociação, não tem jeito por enquanto. Mas é verdade. Tem outra pergunta aqui interessante do Carlos. Ele perguntou, por que existe essa distribuição setorizada? Eu nunca consigo acompanhar um mangá, pois recebo sempre depois dos meus amigos de São Paulo. Olha, a setorizada, primeiro que a gente depende da distribuidora. A distribuidora faz um estudo de vendas, que aí eles não pegam, para eles não independe se é mangá, sim. Se é comic, se é revista, se é quadrinho, se é palavra cruzada. Eles vão analisar a venda de cada produto em cada cidade, em cada estado. E aí eles mapeiam a distribuição. Claro que a editora sempre palpita e tal. E hoje assim, não dá para negar que as principais capitais são São Paulo e Rio. Entendeu? Hoje a nossa distribuição já pega acho que 9 ou 12 das principais capitais. Antes era só São Paulo e Rio. Hoje a gente já conversando, já mostrando o que é o mangá para eles, qual que é o alcance, a gente já conseguiu... Mas você tem uma maneira de o pessoal receber, não tem? Através de um site, alguma coisa, quem é de fora, quem é de outro estado? Tem, eu não sei se país. o site, a loja da JBC por enquanto ainda não está online. Não está online? Não está online, mas você consegue, tem Disque Banca, que você consegue na distribuidora, tem outros meios para você conseguir. Tem muita gente assim de outros estados que tem ponto de venda alternativo que compra direto com a JBC, você consegue pegar lá. Sabe aquele tipo que a gente fazia com revista importada? Exatamente. Você faz o seu pacote na sua distribuidora, na sua livraria preferida da cidade, você consegue receber na mesma época, mas a gente fica, não é a JBC que faz a distribuição. Sim. Existem 2 distribuidoras só no país, você precisa passar por um monte de etapas dentro das distribuidoras para conseguir ser aceito para distribuir. A hora que você consegue ser aceito para distribuir, ela mapeia pra gente. Vocês têm projeto de atender esse público leitor no site? A nossa intenção é atender todo mundo. Sim, mas existe, só que são coisas demoradas para a coisa funcionar, né? Então. Não dá pra gente pegar e colocar uma coisa meia boca e não funcionar só uma vez a gente criar uma solução, arrumar um problemão. Então a gente é muito tranquilo em relação a isso. Gente, quando o papo é bom, o tempo voa, né? Já acabou o programa, já chegou ao fim. Obrigado, Marcelo. Imagina, prazer foi meu. Nós estamos esperando você voltar gente, aqui. Só eu convidar. quero agradecer todo mundo aqui do chat que participou, o Simon, o Thiago. Tem tanta gente aqui, o Sirius, Roberto, Nivaldo dos Santos. Nossa, um monte de gente, todo mundo. Roneiromar, ou não? Roneirozar, ou qualquer coisa parecida. Roneirozar. Eu errei teu nome. Eu quero agradecer Rodrigo, Carlos, são nossos produtores. E a Daiane, a nossa bela Daiane, que encanta a nossa tarde de sábado. Né? O Marcelo, nosso grande convidado, que vocês viram que não deu tempo de falar quase nada. A gente vai trazer ele de novo para continuar falando de parte 2, mangá parte 2. Ó, antes de terminar, não esqueçam da nossa promoção do HQcia para você ganhar esse box maravilhoso do Broken Santos. Basta responder uma pequena perguntinha para o hqcia@altv.com.br. Qual sacrifício você estaria disposto a fazer para salvar o mundo? Seja criativo e ganhe esse box maravilhoso, essa animação fantástica produzida para a internet, que ganhou vários prêmios em vários países. Isso aqui é muito, muito, muito interessante, vale a pena estar na tua coleção, na tua prateleira. Tá? O HQcia termina desejando vocês um feliz final de semana. Feliz final de semana. Feliz final de semana. Aqui em São Paulo tá uma água que só tomando cerveja para passar o dia agora, viu? Então eu quero mandar um beijo pro Buiu e pro Haroldo também. E fica agora
com o Almanac Fashion. Exatamente, gente, Até semana brigadão, que vem. um beijo no coração de todo mundo, obrigado Marcelo, obrigado. Tem a nossa produtora que ficou escondida, que é a produtora Nossa da assessora, JBC. Elisa. Assessora Elisa, um beijo a todo mundo e até semana que vem com a HQcia novamente e, se Deus quiser, com o Renato Guedes, que deu furo no programa do ano passado. Tchau.